Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui, todos os dias, eu faço um estudo mais aprofundado das realidades do mundo espiritual, da vida após a morte, mas principalmente, sobretudo, sobre as questões morais, reforma íntima, como que a gente pode fazer para evoluir moralmente, como aproveitar essa existência aqui na Terra para a gente caminhar o mais longe que a gente conseguir caminhar, tendo o Evangelho como bússola, tendo Jesus como a nossa orientação, para que a gente possa aproveitar todas as experiências aqui na Terra, sejam elas boas ou más, para evoluir. Porque o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Evoluindo. E todo mundo, sem exceção, quando nasce aqui na Terra, tem duas missões. A primeira, evoluir a si mesmo, e a segunda, servir ao próximo. Então, se a gente aprender a lição, mais rápido a gente passa pelos desafios, mais rápido a gente segue em frente e mais rápido a gente colhe os louros. Nós estamos no meio de uma transição planetária, estamos nos finalmente de um mundo de prova e expiação, esse mundo onde a gente tem muita dívida. Estamos no momento, entrando no momento, algumas décadas para frente, mas nós estamos aqui para encerrar essa fase, onde o bem e o mal vão ser semelhantes. Então, a gente precisa plantar agora esse momento de regeneração. Como? Regenerando a nós mesmos, criando esse ambiente de regeneração internamente, nos nossos grupos mais íntimos, família, trabalho, igrejas, clubes, esse convívio mais próximo, e na sociedade, para que a gente possa levar isso para a natureza, para o nosso convívio com a natureza. Então, está na hora da gente fazer a nossa regeneração, para a gente deixar aqui na Terra um mundo de regeneração, para a gente colher os frutos lá na frente, né? Estamos num momento especialíssimo, então vamos fazer por merecer, vamos fazer valer a pena cada segundo que a gente está aqui encarnado, evoluindo a nós mesmos, elevando moralmente, aprendendo com as nossas experiências e compartilhando uns com os outros as nossas experiências para que a gente possa caminhar mais longe. Quem caminha sozinho até chega no seu objetivo, mas quem caminha acompanhado, com certeza chega mais rápido. Então, hoje eu vou ler para vocês, eu geralmente faço dois estudos aqui, um texto de reforma íntima de cunho moral e o outro um texto mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual. Agora eu vou ler para vocês um texto do Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Chico Xavier, Reforma Íntima na Veia. Emmanuel não passa pano para ninguém, mas apesar de ser difícil as lições que ele passa para a gente, quando a gente consegue aplicar na nossa vida, quanta sabedoria tem. E eu acho que, assim, Salomão, que foi o homem mais rico da história da Bíblia, quando Deus perguntou para ele, você pode ter tudo, o que você quer ter? Ele não pediu dinheiro, ele não pediu poder, ele pediu sabedoria. E com sabedoria, ele conquistou todas as coisas que ele conquistou. Então, para que a gente aprenda a ter sabedoria nas lições do dia a dia, para que a gente consiga ser o mais feliz que a gente puder ser, para que a gente chegue o mais longe que a gente conseguir chegar. E bem acompanhados, de preferência. Então, vamos lá, vou abrir aqui agora. 99, lição 99, reclamações. Geralmente eu leio o texto antes, esse daqui eu esqueci de ler. Mas nada é por acaso, né? Lição 99, reclamações. Gente, isso daqui é minha opinião pessoal, eu estou aqui aprendendo, não sou a dona da última palavra. Então, deixar bem claro, estou aqui como aprendiz, eu vou dar a minha opinião pessoal, mas se vocês não concordarem, fiquem à vontade para deixar seus comentários aí. A gente aprende junto uns com os outros, a gente cresce junto, e às vezes o que pode ser verdade para mim não significa que seja verdade para você, e não está tudo certo, se uma pessoa está certa, não necessariamente significa que o outro está errado, e vice-versa. Cada um vai construir a sua verdade de acordo com a sua bagagem. E a gente está aqui para construir um meio termo, um caminho em comum, não para que sejam donos da verdade, para que uma opinião domine a outra. Para Deus tudo é certo, Deus é Deus para todos nós. E eu acredito que assim quando as semelhanças que nos unem forem maior que as diferenças que nos separem, aí sim a gente vai estar conseguindo construir um caminho pacífico, a gente vai estar conseguindo construir uma cultura de paz no meio dessa loucura toda. E para a gente conseguir transformar o mundo, primeiro a gente tem que mudar nós mesmos e os círculos mais próximos. E por contato, um vai inspirando o outro, um vai alimentando a esperança do outro. E aos pouquinhos a gente consegue mudar muita coisa. Não é que a gente vai mudar tudo, mas qualquer pouquinho que a gente mudar,
seja em nós mesmos, seja no meio que a gente está inserido, já é grande coisa. É um pouquinho menos que o mundo vai ficar egoísta, é um pouquinho menos que o mundo vai ficar esquisito, é um pouquinho menos que o mundo vai ficar com sentimentos e pensamentos e energias mais densas. Então, vamos sublimar a nossa energia e vamos aprender a achar o meio termo entre nós, que a gente encontre o caminho do meio, o equilíbrio, porque a gente está aqui para compartilhar e crescer junto, não para dominar, não para competir, mas para colaborar. Não existe espécie mais interdependente na natureza do que o ser humano. Nós somos seres sociais. Que um dia a gente aprenda a ser como as abelhas, que vivem em perfeita ordem. Enquanto isso não chega, enquanto esse dia não chega, vamos aqui cada um dar o seu melhor e tentar fazer o melhor que puder, né? Vamos lá, capítulo 99, reclamações. Lembrando que eu sou a primeira que ouve. Então, eu sou a primeira que aprendo, né? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pegando. Tá? No Evangelho de Tiago, capítulo 14, versículo 17. A gente tem aquela opinião que só da gente não fazer o mal, a gente já está fazendo muita coisa. Não, não basta só não fazer o mal, é preciso fazer o bem. A omissão é uma estagnação moral. Quando a gente se omite, a gente está parado no tempo. E a gente se vê uma coisa que a gente tem a possibilidade de ajudar, de compartilhar, a gente tem uma obrigação conosco e com Deus de fazer o nosso melhor, porque Deus age pelo homem através do próprio homem. Nós somos o instrumento de Deus aqui na Terra. Então, se a gente se omite de fazer o bem, a gente está se omitindo de trazer a vontade de Deus aqui para a Terra. E o mal, ele é tão sem vergonha, o mal, ele cola com tanta facilidade. O mal, ele é tão brusco, você 20 anos construindo uma coisa, aí acontece um episódio ruim, 20 anos construindo uma amizade, acontece uma coisa, a amizade acaba de um dia para o outro. O mal, ele é muito brusco, o mal não é tímido, então o bem também não pode ser tímido. Para a gente construir esse monte de regeneração, o bem não pode ser tímido, as pessoas precisam ter atitude, as pessoas precisam ter iniciativa, tem que parar de pensar, isso não é comigo, isso não é da minha conta, eu não tenho nada que fazer, as pessoas têm que parar de lavar as mãos quando vê alguma coisa errada. Se tem alguma oportunidade de fazer o bem, que a gente olha e fala assim, eu posso contribuir, então que a gente contribua, que a gente pense menos no que os outros vão pensar a nosso respeito. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa boa, porque fulano vai pensar isso de mim, vai pensar que eu estou querendo aparecer, vai pensar que eu estou querendo isso ou aquilo. Não, vamos parar de pensar mais no que os outros, pensar menos no que os outros vão pensar a nosso respeito e pensar mais no que Deus vai pensar a nosso respeito. A gente, no final das contas, a gente vai prestar conta somente para Deus. Então, toda oportunidade que a gente tiver de fazer o bem e não fizer, isso também é pecado. E pecado, do hebraico, o original, significa erro. Pecat. Não sei como é que eu falo, mas eu escrevi pecat. Erro. Se a gente não fizer todo o bem que a gente tem a possibilidade de fazer, nós também estamos errando, nós também estamos pecando. Não é só fazer o mal deliberadamente. Se omitir, talvez seja a maior estagnação moral que existe. A gente não caminha, a gente não progride. Então, que a gente tenha sempre esse olhar voltados para o bem, que as nossas mãos e as nossas palavras sejam sempre edificantes, procurando algo para contribuir, para compartilhar com tudo. Então, vamos lá. Censuras com grande alarde os que se oneraram. Nos delitos do furto, entretanto, se acumulam inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Então, a gente é muito bom para criticar o outro que está errando, mas se a gente tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, a gente não pode alegar inocência de forma alguma. Emmanuel, né? Acusas os que desceram a criminalidade, mas se nada se realiza pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Se a gente não faz nada para melhorar a situação, se a gente fica lá só criticando, a gente não tem o direito de reclamar. A gente tem que operar, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que focar na solução, não no problema. Essas pessoas que estão sempre procurando reclamar e falar mal dos outros, estão focando no problema e não na solução. Quando a gente olha para o problema e fala assim, ok, aquilo ali precisa de uma solução, a gente automaticamente começa a ter ideias.
no que precisa ser feito, do que a gente consegue fazer. Mesmo porque nós nunca estamos sozinhos, né? Tem sempre amigos espirituais nos intuindo aonde a gente pode servir. A gente tem mania de servir só quando a gente recebe dinheiro em troca, quando a gente recebe algo em troca, quando alguém fica devendo um favor para a gente. Nós somos seres programados para servir. Quando a gente não segue a nossa natureza, a gente se desconecta de si mesmo e a gente se perde da nossa essência. Então, quando a gente procura formas de ajudar, a gente está se conectando conosco e com a espiritualidade superior, com o nosso eu superior. Apontas o egoísmo dos governantes, no entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. Gente, é ótimo para falar o que os políticos estão fazendo de errado, né? Mas e na nossa casa, como nós somos? Uma sociedade é feita por um conjunto de lares. Nós temos os políticos que nós merecemos, de acordo com a nossa evolução moral. Então, se tem um político lá que é egoísta, ele saiu de uma sociedade egoísta. O que nós estamos fazendo para transformar a sociedade numa sociedade melhor? Critica todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Então, a gente fica criticando aqueles que não têm capacidade para educar corretamente, fica criticando aqueles que estão tentando fazer o seu melhor, mas o seu melhor não é o excelente. A gente fica lá apontando defeito, vendo aonde que ele está falhando, mas não perdemos um segundo de tempo para poder educar o nosso irmão. Essa questão do evangelho, Emmanuel, ele é sensacional. Ele cobra da gente, você vê a postura que ele cobrava do Chico, com muito carinho, com muito amor, mas ele falava, se você já estudou uma semana de evangelho, você já está apto a ensinar o evangelho às outras pessoas, não se omita. A gente tem que compartilhar a mensagem do evangelho, a gente tem que compartilhar o bem. Para com essa desculpa que você não sabe, que você sabe pouco. Tem gente que sabe muito menos. Fazer mal feito é melhor do que perfeito. Como é que é? Perfeito, mal feito. A gente quer fazer os negócios perfeitos, né? Só que mal feito, fazer algo mal feito, é melhor do que não fazer nada. Então, para a gente parar com essa mania de perfeição, nós não somos perfeitos. E que a gente aprenda a contribuir aquilo que a gente tem. Não é assim o ditado, não. Feito é melhor do que perfeito. Exatamente, é assim. A gente fica querendo fazer algo perfeito e acaba não fazendo. Então, aquilo que a gente já dá conta de fazer, que a gente coloque à disposição do próximo, coloque a serviço de Deus. E isso é um trabalho até para a nossa vaidade. Às vezes a gente não quer se expor com medo do que as pessoas vão pensar. A gente tem que dar sempre o nosso melhor, tem que fazer sempre a altura do que as pessoas gostariam de receber. Mas é muito difícil conseguir agradar a todo mundo. A gente tem que agradar a Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas limitações e o nosso potencial. E à medida que a gente vai caminhando, Ele vai nos preparando para voos mais altos, para ir mais longe. E nós nunca estamos sozinhos. Se a gente está com esse objetivo de fazer o bem, a gente nunca está sozinho, pode ter certeza disso. É preciso preparo, é preciso estudo, é preciso ter uma disciplina. Mas se a gente tiver com essa ideia de fazer o bem, a gente vai estar sempre sendo intuído e orientado, que a gente pare de querer criticar os outros e comece a fazer a nossa parte. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anotas a presença no trabalho vultuoso de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não levanta sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. Fica olhando aquelas pessoas que são rebeldes, são viciadas, são cheias de vícios físicos, morais, mas elas estão lá ajudando as outras pessoas. E aquele que não move um dedo para ajudar o semelhante está lá criticando as falhas, as imperfeições do outro. É aquela parábola do bom samaritano, que todo mundo passa e vê aquela pessoa precisando de ajuda e ninguém de fato ajuda, mas o samaritano, que era um dos excluídos na época, foi lá, cuidou dos ferimentos, levou ele para uma estalagem, pagou, deu remédio, fez o que era necessário para que ele recuperasse, para que o doente, o acidentado se recuperasse. Então, e os samaritanos eram um povo excluído, era como se
Os judeus eram muito preconceituosos, eram como se fosse aqueles que eram menos merecedores, menos dignos. E Jesus falou, quem é o bom nessa parábola? É o samaritano. Então, independente da quantidade de defeito que o outro tiver, que a gente tiver, se a gente está a serviço do bem, que as nossas qualidades, a nossa luz vai sempre brilhar. Nós não somos perfeitos, não dá para cobrar a perfeição dos outros, mas que a gente não deixe, não fique olhando para o que o outro ainda não dá conta de fazer e que o nosso olhar seja treinado para enxergar o bem que o outro faça. Tem um texto do livro Jesus no Lar que tinha um viajante que ele vivia de cidade em cidade, levando remédio e socorro para as pessoas e pregava o evangelho. Aí ele foi atacado pelas forças do mal e começou a se sentir indigno de pregar o evangelho e começou a ficar muito triste por causa disso e começou a se achar impuro. E aí ele parou de pregar o evangelho e aquilo ali foi entristecendo muito o coração dele. Aí ele pegou, rogou auxílio aos anjos, perguntou para eles o que ele deveria fazer. Aí um anjo apareceu em sonho para ele e falou, tá vendo o seu burrinho que te acompanha de cidade em cidade e leva os medicamentos? Aí sim, pois é, ele dá vários coices todos os dias, ele morde várias pessoas todos os dias, mas mesmo ele dando coices e mordendo as pessoas, se ele não tivesse a força de trabalho dele levando medicamento de uma cidade para outra, as pessoas dos vilarejos iriam ficar sem seus remédios. Assim é você. Você ainda dá coice, você ainda morde, mas se você não tiver a sua boa vontade de levar o evangelho para as pessoas, elas vão ficar carentes da palavra de Deus. Então, por mais que seja imperfeito, continue fazendo o que você dá conta. Nós não estamos cobrando que vocês sejam anjos, sejam perfeitos. A gente só está pedindo a colaboração de vocês para espalhar a mensagem do bem do evangelho aqui na terra. Seja um servidor de Jesus, seja um servidor de Cristo, seja um obreiro de Deus. Deixe Deus fazer a obra dele em você e através de você. E assim, o viajante acordou e voltou a percorrer as cidadezinhas pregando o evangelho, não com aquela vaidade de que ele era um ser especial e iluminado, mas de alguém necessário para Deus fazer a obra dele aqui na terra. Então é isso, quando a gente olha muito nos vícios que as pessoas têm, nas dificuldades, nos defeitos, apontando o dedo para o que o outro ainda não é capaz de fazer, a gente está matando a esperança, o sonho e esse sentimento de utilidade que todos nós nos sentimos muito bem de ter da outra pessoa, quem sabe até não comprometendo a missão dela aqui na Terra ou a evolução dela. Então, que a gente seja menos crítico. A crítica, quando ela é construtiva, ela é super sadia, mas a maior parte das críticas que a gente vê são críticas negativas, são críticas destrutivas. Ainda mais na internet. Eu falo que na internet as pessoas têm seguidores e perseguidores. Tem gente que assiste 1 hora e meia de vídeo só para poder apontar os defeitos. Caramba, se está tendo resultado, é porque está fazendo efeito, é por isso que incomoda. Então, é que a gente não seja aquele que critica tanto, mas que aplauda todo o esforço, todo o mérito que a pessoa está tendo, porque na psicologia chama reforço positivo. Se a gente fica batendo muito na tecla dos erros, do que está acontecendo de errado, das imperfeições, é aquilo ali que a pessoa vai estar fazendo mais vezes, porque é aquilo ali que está sendo realçado, é aquilo ali que ela vai prestar atenção. Agora, se a gente começar a falar das coisas boas, se começar a mostrar o lado bom, vai ser aquilo ali que vai estar realçando, aquilo ali que a pessoa vai estar prestando atenção, e aquilo ali que ela vai fazer mais vezes. Então, que a gente aprenda a ser melhor com o nosso semelhante. Jesus já falava, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Não, para que a gente, antes de dar o palpite sobre o que o outro está fazendo, primeiro que a gente vá lá e faça com as próprias mãos. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. A gente é ótimo para exigir das pessoas que elas tenham uma conduta de acordo com as nossas expectativas, mas não move uma palha para fazer melhor. A gente só quer cobrar das pessoas e dar palpite no trabalho delas. É a vigília da moral, é a patrulha da moral. Então, vamos parar de tomar conta da vida dos outros? Vamos começar nós mesmos a botar as mãos na massa e trabalhar. Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem.
caindo em omissão lamentável e se intenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer, porque ele vai ser responsável pelo bem que não fez e pelo bem que não deixou o outro fazer. E aí, a gente tem que agradecer constantemente pelo bem que nos acontece, mas também pelo mal que não nos acontece. E muitas vezes o mal que não nos acontece é porque algum irmão intercedeu por nós em algum momento, fez o que tinha que ser feito. O bem é o seguinte, quando tudo corre normalmente, a gente não vê porque o que está acontecendo, está tudo em equilíbrio, está tudo normal. Quando a gente enxerga algo de errado, o desequilíbrio chama atenção. Então, se a gente não está vendo as coisas erradas acontecer, porque está todo mundo fazendo a sua parte. Quando a gente chega a ver algum erro, algum caos, algum desequilíbrio, é porque alguém está deixando de fazer a sua parte. Se nós formos aqueles os assassinos do sonho alheio, os assassinos da esperança, aqueles muito críticos, nós iremos responder tanto pelo bem que a gente não fez e também pelo bem que a gente não permitiu que o outro fizesse. E lembre-se sempre, quando a gente aponta um dedo para alguém, tem um dedo apontado para o outro e 4 dedos apontados para nós. Então, que a gente julgue menos e ame mais, como dizia Madre Teresa. Então, é isso. Texto do Emmanuel para a gente. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo e amo vocês!